Atenção, atenção, Cruzeback, é o top de 4, já vai, já vai. Galera, todo mundo pulando. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi um barraquinho da qual vocês não sabem como parte coleção. Ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião, vocês não sabem como é frustrante. Ver sua filhinha chorando por um colar de diamante, vocês não sabem como eu fico chateado. Ver meu cachorro babando por um carro importado. Mãe, que é que nós não queremos, nós não tava aqui coleando, nós precisamos de workout. Este é o canal Matrix Revelada, eu sou o Ed, seja muito bem-vindo. Talvez quem já conhece o canal tenha estranhado aí me ver abrindo com um clipe de música, um show, sendo que eu sou um crítico severo das coisas mundanas do sistema, né? Mas há um propósito por trás disso, e vocês já vão compreender onde eu quero chegar, e o motivo de eu ter aberto esse vídeo com esse trecho aí de uma banda que ficou muito conhecida no Brasil nos anos 90, e especificamente com essa música, né? Os caras fazem aí uma série desses gestos maçônicos, eu não vou entrar nos detalhes porque não é uma crítica ou uma exposição desses caras aí especificamente, eu estou apenas usando esse trecho como preâmbulo para o que eu vou dizer agora. Então, os caras estão falando aí de money. Para quem não sabe, money significa dinheiro. E uma coisa que nós precisamos levar em consideração é que a Bíblia se refere a dinheiro na Bíblia como mamon. E ao longo desse vídeo, que não deve ser longo, eu vou explicar algumas coisas relacionadas à questão de se servir a dois senhores, se isso é possível, se isso não é possível, e eu vou esclarecer também o motivo pelo qual eu resolvi fazer este vídeo. Então, para quem me conhece, para quem conhece o canal, sabe que eu não escrevo, eu não tenho o hábito de escrever um texto antecipadamente, e nos últimos vídeos eu tenho falado sem editar os vídeos. Não sei se o pessoal que tem acompanhado aí percebeu isso, mas eu não tenho editado os meus vídeos. Então, o que eu falo enquanto eu estou gravando o vídeo é o que eu subo para o YouTube. Então, dito isso, eu gostaria de chamar a atenção para todos esses pastores notadamente picaretas, né? Eles dispensam a apresentação porque qualquer um que está acordado e já se livrou desse sistema maçônico, né, de escravização evangélica, já sabe qual é o propósito desses sujeitos aí. Inclusive saiu no ano passado, se não me engano, ou no ano anterior, uma matéria mostrando lá as fortunas de alguns desses pastores. Dentre eles, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, esse tal de Esteves Hernandes. Então, vamos colocar nessa lista aí também Agenor Duque. Então, sabemos que nenhum desses está aí de fato querendo ensinar a palavra de Deus realmente. O propósito deles é outro, o objetivo deles é outro, isso já está mais do que evidente, e qualquer um que ainda continue caindo nas armadilhas desses calhordas
desses maçons marginais, ladrões da fé, precisa rever os seus conceitos e deixar de ser o que eu chamo de gullible, que significa crédulo, ingênuo, mas não o ingênuo de uma forma, digamos que simples, mas o ingênuo num formato mais idiota, que é aquele que está propenso a acreditar em mentiras e propenso a rejeitar verdades. Então, quando nós vemos todos esses pastores maçons, se nós prestarmos atenção e observarmos bem, vamos ver que todos eles fazem gestos maçônicos. E nós temos visto uma enxurrada de celebridades fazendo gestos ocultistas maçônicos. Isso está por toda parte. Seja na música, na política, nos esportes, na televisão, nos noticiários, em toda parte. Qualquer um que já acordou minimamente já percebeu que há uma mensagem paralela sendo transmitida através das mãos desses ocultistas, maçons, satanistas, luciferianos, de todo tipo de seita e sociedade secreta. Então, nós temos vários notórios, né, várias celebridades brasileiras, né, inclusive esses que muita gente acredita serem pessoas do bem, pessoas de Deus, né, muitos daqueles que as pessoas querem acreditar que são cristãos. Mas uma das maiores máscaras por trás de Uma das principais máscaras usadas por ocultistas em geral é se passarem por cristãos. Porque quando o sujeito vai lá e coloca uma camiseta fazendo qualquer referência a Jesus, né, ou fazendo qualquer referência evangélica, as pessoas tendem a achar que essa é uma pessoa do bem. Mas nós devemos deixar de cair nessas armadilhas. Uma coisa que a gente deve procurar sempre manter em mente é o seguinte: através de gestos, essas pessoas conjuram espíritos malignos, demônios ou anjos caídos. Essas pessoas exercem controle mental e essas pessoas se comunicam entre elas. Ou seja, quando ele faz um gesto e ele está na frente de uma câmera, outros ocultistas já sabem que ele é da gangue, ele é da turma, ele é da quadrilha, ele é ocultista, ele é maçom ou membro de qualquer outra seita luciferiana e satanista. Então, nós devemos estar sempre conscientes de que com a boca eles dizem algo, porém com as mãos eles podem passar mensagens completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu vou mostrar rapidamente um trechinho de uma entrevista de um cara chamado Anton LaVey, que fundou, na década de 60, não me lembro o ano, em São Francisco, na Califórnia, uma coisa chamada a Igreja de Satanás. E, como eu disse, o nome dele é Anton LaVey, e ele explica durante essa entrevista o que é esse gesto, né, da mão chifrada, o gesto dos chifres, né? E todos esses gestos vão ter alguma forma de referência à adoração a Saturno, que é uma adoração a Satanás, disfarçada por trás de simbolismos e sincretismos. Muitos desses gestos remetem a Saturno,
Qualquer hora dessas eu vou fazer um vídeo mais elaborado, mostrando vários símbolos, estejam eles relacionados ao X, ao olho de Horus, né, ou aquele 666, ou ao compasso e esquadro maçônico, ou aquele triângulo que o pessoal faz, ou aquela pirâmide com a mão. Então, muitos desses gestos remetem à cultura da adoração a Saturno ou a Satanás. Outros tantos remetem ao culto do útero, né, que inclusive tem a ver com aquele simbolismo do peixinho, né, que muitos acham que é cristãos, mas aquilo se refere a uma coisa chamada Vesica Piscis, que tem a ver com o culto do útero, né? Então, ocultistas cultuam, né? A maçonaria, por exemplo, que faz todo um culto a Osíris, tem o culto do pênis, né? Tem o culto da genitália masculina, é por isso que eles colocam obeliscos em toda parte. Outros tantos, ou talvez os mesmos, né? Também fazem o culto ao útero, e é por isso que muitas vezes eles colocam as mãos juntas, como naquele gesto que muitos pensam que é um gesto de reverência a Deus ou de oração. Talvez até mesmo aquele mudra do Namastê hindu seja uma referência ao Vesica Piscis. Não tenho certeza, né, com relação a esse aí com relação a esse mudra do hinduísmo, mas provavelmente também tem uma referência ao Vesica Piscis, e é por isso que muitas dessas igrejas têm abóbadas, né, aqueles domos. O domo também é uma referência, né? A adoração ao útero, quando você olha no Vaticano, tem todo um simbolismo ali que se refere à gestação e ao parto do anticristo, que culmina ali com a Basílica de São Pedro, né? Ali naquela praça principal do Vaticano. Então, ocultistas usam simbolismos em toda parte. Eu abri com esse trecho aí de uma música dos Mamonas Assassinas para dizer o seguinte: essa doutrinação que eles fazem não é nova. É uma doutrinação antiga, essa doutrinação existe há muito tempo, eles fazem essa doutrinação se utilizando de muitos mecanismos, muitas técnicas. As principais delas são mensagens subliminares e repetição. Observe a quantidade de músicas com alusão ao dinheiro e com alusão a questões de ostentação. Dizem que o dinheiro faz o mundo girar, né? No dólar americano tem lá a frase "In God we trust". Esse Deus no qual eles dizem que acreditam, eu não estou falando do povo americano como um todo, mas de quem colocou o simbolismo lá, né, que foram maçons. Então esse Deus que está ali de forma subliminar no dinheiro, né, ou seja, referenciando Deus com o dinheiro, transformando na mente humana, transformando de forma subliminar, transformando de forma subconsciente o dinheiro em Deus, tem aquela referência ao que Jesus disse, de servir a Mamon. Estão entendendo onde eu quero chegar? E é por conta dessa adoração a Mamon que muitos se vendem. É por conta dessa adoração ao dinheiro que muitos se vendem completamente, são convictos de que Lúcifer ou Satanás ou o diabo pode trazer a eles o que eles querem por conta da adoração a esse Deus Mamon, né? Outros não são necessariamente tão convictos assim. Eu cheguei à conclusão, eu demorei para chegar a essa conclusão, mas por trás do que eu estou dizendo agora, há muitas horas de pesquisa e muitas horas de meditação sobre o tema e de leitura de versos da Bíblia e de reflexões. Então, quando nós falamos daqueles
notórios picaretas, particularmente eu, Ed, não tenho uma vírgula de dúvida de que esses caras são satanistas. Nenhum desses aí é verdadeiramente um cristão. Alguns até conhecem a Bíblia, né? Alguns até vão demonstrar conhecimento bíblico, como é o caso do Malafaia, por exemplo. O Malafaia engana, né? Agora, Edir Macedo não conhece nada, né? É um enrolador. O Valdemiro Santiago é mais enrolador ainda. Então, alguns vão até procurar estudar a Bíblia, não pela fé em Jesus, não pela fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do rei Davi, o Deus que nos enviou o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não por fé na palavra de Deus, mas para usar a palavra de Deus como um mecanismo, como um meio para atingir o fim, o propósito deles, que é encher os bolsos. Agora, há também aqueles tolinhos, né? Nós vimos recentemente, eu não sei se foi em 2014, houve aí o caso de uma menina que ganhou uma medalha, não me lembro se foi no judô, e colocou a medalha na frente do olho, né? E lá nos noticiários alguém falou, olha ela aí, fazendo o gesto do pirata e tal. Perguntaram para ela por que ela estava fazendo aquilo, e a mocinha, né, menina nova tal, disse, eu não sei o que significa, me mandaram fazer, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa faz gestos ocultistas e não tem a menor ideia de que está prestando uma adoração ao oculto, está indiretamente prestando um serviço a Satanás. Então, da mesma forma que há aqueles convictos, né, fazendo esses gestos satanistas, esses gestos maçônicos, esses gestos ocultistas, há os tolinhos também, né? E eu estou fazendo esse vídeo por conta de um pastor que eu vi um trecho de na realidade eu vi o vídeo inteiro, eu vi o vídeo dele no qual ele fala de um tema com o qual eu concordo, ele fala da questão da inevitável guerra civil que deve ocorrer no Brasil, e ao final do vídeo ele faz uma oração, e eu gostei da oração do cara. Eu não sei se os ensinamentos deles são sólidos ou não. Esse foi, eu acho que o único vídeo que eu vi inteiro do cara. E no início do vídeo eu pensei comigo mesmo, eu não vou taxar direto o cara como ocultista, eu vou dar a ele o benefício da dúvida. E eu digo isso pelo seguinte, há na internet muitos pastores aí que os chamados desigrejados entendem como pastores verdadeiros, né? Seja Caio Fábio, seja Cláudio Duarte, né? E esses dois aí com certeza fazem gestos maçônicos, se não são maçons, pertencem a alguma outra linha ocultista luciferiana, mas não são verdadeiramente cristãos. Esse ao qual eu estou me referindo nesse vídeo, e eu vou mostrar no final para vocês quem é, e eu não estou fazendo isso com o intento de queimar o filme do cara, eu não tenho o menor pudor em queimar filme de Malafaia, ou Edir Macedo, ou Valdemiro Santiago, ou Agenor Duque, né, notadamente macumbeiro, ou até mesmo de Cláudio Duarte, ou de Caio Fábio. Não, porque com relação a esses aí eu tenho certeza absoluta de que esses caras são ocultistas. Alguns maçons de alta graduação, como provavelmente é o caso do Edir Macedo e do Malafaia e do Valdemiro Santiago. Caso vocês não se lembrem, houve um episódio em que o Ratinho, o apresentador de televisão Ratinho, sentou o porrete no Valdemiro Santiago e logo em seguida, não sei se foi no dia seguinte ou na semana seguinte, mas ele se retratou. E depois ele levou o Valdemiro Santiago no programa dele e lambeu os pés do Valdemiro Santiago.
Ah, sabem por que isso acontece? Não é porque o cara percebeu que cometeu um erro, é porque lá em cima, nos altos escalões da maçonaria, alguém chamou o Ratinho, que também é maçom, deu-lhe um puxão de orelha e falou: rapaz, você não pode fazer isso com um irmão seu. Valdemiro é irmão, né? Ou seja, é uma irmandade, eles se tratam como irmãos, e um maçom não vai chutar o traseiro do outro. Eles chutam o nosso, eles enganam a nós. Eles enganam uns aos outros também, porque é tudo compartimentalizado, né? Então o cara que pula de um degrau, de um grau para o outro, ele vai aprendendo coisas que quem ficou para trás, quem ficou numa graduação abaixo não sabe, e quem está na graduação acima não vai contar para aquele que está na graduação abaixo, né? O próprio Albert Pike escreveu isso naquele livro Moral e Dogmas, né? Em que ele diz o seguinte: a maçonaria segue a fé luciferiana. Lúcifer é o deus deles. O Albert Pike, que é cultuado por todos os maçons, escreveu isso com todas as letras. Mas ele colocou lá uma observação. Porém, nós só devemos dizer isso, nós só devemos ensinar esse mistério para quem estiver nos graus de 30 em diante. Hoje, né, com a publicação aí de textos do Albert Pike, muitos já sabem disso, mas não vão ter aí o conhecimento dos mistérios mais profundos dessa adoração. O motivo de eu estar dizendo todas essas coisas é o seguinte: há cristãos, sejam eles pastores ou não, há vários deles aí que acham que podem servir a dois senhores. Há pastores bem intencionados, há supostos irmãozinhos em Cristo que têm canais na internet, que fazem gestos maçônicos, que fazem gestos ocultistas, e que não percebem o grau de canalice por trás desses gestos, não têm o conhecimento do que esses gestos representam, mas talvez eles aprenderam que, fazendo esses gestos, eles vão cativar a audiência deles, né? Mas não é bem assim. Há outros que fazem parte da maçonaria e acham que é perfeitamente normal a pessoa fazer parte da maçonaria e ser cristão. Mas não é assim. Eu vou mostrar alguns versos para vocês e vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Vamos voltar então ao Anton LaVey, que fundou a igreja de Satanás, a igreja de Satã, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele fala com relação a esse gesto. This is the sign of the horns, a curse sign, the two fingers extended. Então, o que ele está dizendo aí? Que esse é o sinal dos chifres, com os dedos para cima, né? É um gesto de maldição. Você está amaldiçoando as pessoas, ainda que você seja lá um headbanger, um heavy metal, um adorador do rock, das bandas de rock, você está fazendo isso sem saber. Se você está lá num show de rock fazendo esse gesto aí, achando que isso representa rock and roll, não é não, mano. Não é não, você está muito enganado, você está fazendo uma reverência ao criador do rock and roll, que é o próprio Satanás, e vocês estão ouvindo isso de um ex-roqueiro. Eu cresci roqueirão. Na minha adolescência eu gostava de bandas como AC/DC, Rolling Stones, Led Zeppelin, principalmente Pink Floyd, e depois que eu me tornei cristão e comecei a entender como a indústria do entretenimento, e dos filmes e tudo mais, tem toda essa analogia e esse sincretismo satânico, eu deixei de ouvir as bandas que eu gostava. Aliás, eu não ouço música alguma, eu joguei CDs e DVDs fora. Nem vender, eu vendi. Eu joguei fora, porque se você passa isso para uma outra pessoa, é como se você estivesse dizendo o seguinte: opa, isso não serve para mim, mas eu vou vender para fazer um troquinho aqui e não vai me afetar mais. Isso também estaria errado.
né? Então, portanto, eu não fiz isso. Então, o que o Anton LaVey está dizendo aí, ele está mostrando aí o Manu Cornuta, né? Ou a mão chifrada, ou o gesto dos chifres, que além dessa explicação que o Anton LaVey, que é satanista declarado, né, está dando aí, existe uma outra referência também à deusa mãe, Semiramis, Ísis, Estar, Semiramis, Sofia dos gnósticos, a rainha do céu, né? A Bíblia fala, né, de que eles estavam queimando incensos para a rainha do céu, ou estavam chorando por Tamuz, que é filho de Semiramis, né, que foi casada com Nimrod, o primeiro grande anticristo, né, logo depois do dilúvio, né, bisneto do próprio Noé. Então, todo esse ocultismo, todo esse paganismo está amarrado, está atrelado, né? E essa adoração que eu falei da Rainha do Céu, né? E citei todas essas entidades aí, supostamente femininas, tem uma referência direta à adoração de Maria da Igreja Católica. Eu conheci ao longo da minha vida muitos católicos extremamente boas pessoas, pessoas decentes, dignas, honestas, batalhadoras, pessoas bem intencionadas, pessoas caridosas, mas a imensa maioria dessas pessoas está fazendo uma adoração pagã, está envolvida com abominações, principalmente na questão da idolatria, né? E Deus não tolera a idolatria, e as pessoas estão sendo conduzidas a fazerem um ritual pagão quando estão aí prestando adoração a Maria, que não é a mãe de Jesus da Bíblia. Jesus não ensinou que a mãe dele deveria ser adorada, muito pelo contrário. Quando disseram que a mãe dele estava lá fora, num determinado momento em que ele estava ensinando a palavra de Deus, ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? E ele disse: os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Maria foi escolhida por ser uma moça a quem Deus considerou digna de ser mãe do Filho de Deus. Mas a Bíblia não ensina que ela deve ser adorada. E o sincretismo católico faz uma adoração a essa entidade pagã. Semiramis, a rainha do céu, a deusa mãe, né, que tem a ver com Ísis, Estar, Diana, né, assume várias personalidades em diversas culturas, mas é a mesma adoração pagã, e por trás disso estão anjos caídos e o próprio Satanás. Então, o Anton LaVey está explicando o que é esse gesto. Eu aprofundei mais, né, do que a simples definição que ele dá ali, mas é um gesto satânico, e assim são todos esses outros gestos satânicos, inclusive os mudras do hinduísmo e do budismo. Vamos ouvir novamente o Anton LaVey, mais um trechinho, e eu vou repetir novamente para vocês, para fixar isso na cabeça de vocês, que isso é errado. Eu vejo cristãos aí que têm canais lançando esses gestos, e eu vejo pessoas, às vezes, ensinando coisas até mesmo sólidas, falando da Bíblia com propriedade, fazendo gestos ocultistas, sem se darem conta de que não se pode servir a dois deuses, a dois senhores. É impossível. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Baal. Ponto. Não existe meio termo. A Bíblia é absoluta. E eu vou mostrar para vocês que Deus exige devoção absoluta. O ocultismo não é apropriado para quem se diz cristão. Então, passou da hora de se parar com essa tolice, né? Eu vejo essas pessoas, muitas pessoas inadvertidamente fazendo esses gestos. E eu sei também que muitas vezes demônios dentro das pessoas fazem com que elas façam esses gestos. E outros fazem porque querem cativar a audiência, sem se darem conta de que estão servindo a dois senhores, e a Bíblia condena isso. Vamos voltar ao Anton LaVey aqui. This way, spread apart for sort of shotgun blast, you know. Então, quando ele abre os dedos ali e abre ali o indicador e o mindinho, ele diz que é como se fosse uma metralhadora, é como se você estivesse ampliando a maldição, ampliando ali
o encantamento que você está fazendo sobre ali as pessoas que estão expostas a esse simbolismo. Certo? Então é uma maldição. Você está amaldiçoando as pessoas ao redor se você estiver fazendo esse gesto. Tá? Então é o que o Anton LaVey. Então tá aí o satanista explicando o sinal dos chifres, o mano cornuta, o mão chifrada. Então, da mesma forma é o 666, né? Então, perdão. Então, pessoas que estão fazendo esses gestos aí, seja o mano cornuta, seja ali aquele que as pessoas acham que significa ok, não é. Não é. Ele tem uma referência ao anticristo, né? É o 666, já expliquei isso em outros vídeos. É também uma alusão a Saturno, é também uma referência ao olho de Horus, e tem também aquele triângulo, né? Jay-Z faz isso com frequência, aquela outra, aquela transexual que se passa por mulher, Beyoncé também faz isso o tempo inteiro, Lady Gaga, todos esses artistas fazem, né? Ou aquele gesto com a mãozinha lá na cintura, na região da cintura, como aquela primeira-ministra alemã, né, Angela Merkel, faz isso o tempo inteiro, né, e vários desses canalhas fazem esses gestos aí. Então, da mesma forma que o mano cornuto é um gesto satânico, todos esses outros aí também são, amiguinhos. Colocar a mão no olho ali, encobrindo um olho, também é uma referência ocultista. Não devemos cair nas armadilhas de quem faz isso. Então, antes de chegar na minha parte em que eu vou em que eu vou concluir isso e vou revelar por que é que eu quis fazer esse vídeo e por conta de qual pastor que eu vi fazendo gestos, e num primeiro momento eu pensei, eu vou dar o benefício da dúvida, mas aí o cara fez várias outras vezes, ele faz de forma disfarçada, então eu não o taxo como, eu não o coloco no mesmo balaio que aqueles pastores maçons que eu citei anteriormente, mas eu acho que ele faz parte de uma outra turma que acha que é possível ser maçom ou ser ocultista e servir a Deus ao mesmo tempo. Eu acho isso por conta da força da oração que ele fez. Ele fez uma oração muito boa, né, biblicamente embasada, e uma oração que eu particularmente achei muito bonita. Então eu acho que esse cara, né, eu vou mostrar quem é. Logo de cara, eu não vou dizer o nome, quem conhece, conhece, quem não conhece, se vier a ver esse cara, né, vai se lembrar. Então, eu vi esse cara dando uma boa aula, fazendo um sermãozinho curto, porém bem interessante, né, um vídeo de 15 minutos dele. Ele faz uma vez de forma bastante discreta, eu falei, opa, vamos dar o benefício da dúvida. Aí o cara faz de novo, e ele faz de novo, então eu acho que esse pastor está iludido. Então, eu estou fazendo esse vídeo como um alerta para as pessoas que estão sendo expostas a esses gestos. Sejam mais criteriosos, meus amigos. Sejam mais criteriosos. Com a palavra de Deus não se deve brincar. A Bíblia deixa claro que Deus não será zombado. E pessoas que são declaradamente luciferianos ou maçons, que estão aí iludindo as pessoas para tomar o dinheiro dessas pessoas nesse sistema maçônico, evangélico, nojento que aí está, esses estão zombando de Deus. E aqueles que estão servindo a dois senhores e estão aí na maçonaria ou em outras seitas ocultistas, ou estão no candomblé, ou estão na umbanda, sei lá, ou praticam mágica, ou praticam bruxaria, ou praticam feitiçaria e acham que ainda assim podem ser cristãos, esses estão iludidos. Então eu coloco essas pessoas em dois balaios. O balaio dos canalhas, que estão zombando de Deus, e outro, o balaio dos iludidos, como eu acredito que é o caso desse pastor. Eu não acho que ele seja do mal. Tá? Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho dele, por conta do que eu vi nesse vídeo especificamente, né,
O nome do vídeo é aquele ali, olha, Brasil em Risco de Guerra Civil. Se você quiser saber quem é, joga lá no YouTube ou no Google e você vai chegar a esse vídeo, você vai saber quem é esse pastor. Então, na minha modesta opinião, eu não creio que ele seja do mal, como os outros, né? Edir Macedo, Malafaia, a R.R. Soares, Agenor Duque, o Valdemiro, o Santiago, todos esses aí são das trevas. Esse cara aqui, eu acho que ele está iludido, né, achando que pode ser cristão e fazer esses gestos aí. Agora, eu vou embasar o que eu estou dizendo. Tá? Eu não estou falando daquilo que eu acho, eu estou dizendo o que eu sei. E como é que eu sei? Porque a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus é o que importa. A minha opinião não interessa. Eu sou humano falível, eu posso cometer erros, eu sou um pecador como todas as demais pessoas. Eu evito cometer pecados intencionais. Então você jamais vai me ver com um cigarro, com um gorozinho na mão, ou usando drogas, ou engajado em adultério, fornicação, seja lá o que for. Ou assistindo pornografia, né? Então você não vai me ver engajado em pecados intencionais. A Bíblia condena isso. Mas eu posso cometer erros, eu posso cometer um erro de julgamento. Mas a palavra de Deus é absoluta. Então, o que nós vemos aqui em Deuteronômio 18 é o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Gestos maçônicos, gestos ocultistas não são uma novidade. Eles existem desde a Babilônia, desde o Egito, desde Roma, desde a Grécia Antiga, desde os druidas. Eles fazem esses gestos. Então, eu acredito que nós podemos colocar todo esse simbolismo, todos esses gestos como abominações das nações pagãs. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Sacrifícios humanos. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Por que eu estou me referindo aos feiticeiros? Porque pessoas que trabalham com feitiçaria, com bruxaria, com magia, com goécia, fazem esses gestos que muitos desses pastores estão fazendo. Bem como artistas, celebridades, jogadores, atletas, músicos, artistas de televisão e de cinema. Então, nós vemos claramente que isso é uma abominação. Deixe-me mostrar também um outro verso aqui de Deuteronômio também. Aqui no capítulo 5, verso 8, fala da idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Sabem o que significa quando Deus diz, eu sou um Deus zeloso? Significa que ele requer adoração específica, sem ambiguidade. Deus requer uma adoração absoluta a ele, exclusiva. Deus requer exclusividade. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Não existe essa história de pastor que se envolve com o ocultismo e que está servindo a Deus. Esteja ele ciente disso ou esteja ele sendo enganado. Se ele for sincero no coração dele, Deus vai tirá-lo desse lixo.
Se ele estiver interessado apenas em benefício próprio, Deus vai permitir que ele continue na sujeira e se afunde cada vez mais nela. Vamos ver mais um trecho aqui. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Qual é o verso que me interessa aqui? É o verso 24. Que diz muito claramente: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então nós vimos o seguinte: Deus requer exclusividade. Então você não pode servir a Baal e ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, como Deus requer a exclusividade, ele está fora se você estiver tentando servir a dois senhores. Então, você está desprezando a Deus e está servindo a Baal, a Moloque, a Satanás, a Lúcifer. E Jesus continua dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu expliquei o que é Mamon no início do vídeo. Então, o Deus de muitos desses pastores maçons, picaretas, é o dinheiro, conforme declara a nota americana de dólar. Em Deus nós confiamos. Espero que essa mensagem tenha ficado clara. Eu não quero aqui, não é a minha intenção queimar o filme desse pastor. Como eu disse, eu não creio que ele é do mal. Eu apenas acho que ele está enganado, está se enganando, se deixando enganar. Não sou o dono da verdade, mas consigo discernir aquilo que eu vejo. E consigo aludir tudo o que eu vejo à palavra de Deus. Eu consigo analisar as coisas que eu observo a partir da palavra de Deus, a partir da sabedoria bíblica. É isso, meus amigos. Eu vou terminando por aqui. Deixo todos vocês com um grande abraço. Reflitam sobre todas essas coisas e jamais temam as trevas, jamais, pois a Bíblia nos mostra que Deus não nos deu um espírito de medo. Então nós não devemos temer, mas nós devemos estar conscientes, devemos estar de olhos abertos, astutos como a serpente e mansos como a pomba, como nos ensinou o nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.